Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam bem. Vivemos tempos difíceis. É necessário que estejamos todos bem. É assim que eu espero. Que todos estejam, na medida do possível, muito bem. Bom, primeiro, sejam bem-vindos a este canal. Obrigado demais pelo carinho que tem demonstrado para mim, comigo, através dos comentários. É muito importante que vocês deixem esses comentários, que a partir deles é que eu consigo fazer aqui colocar temas interessantes para debatermos. Eu aponto ali no meu cronograma o que eu vou debater a partir também daquilo que vocês deixam nos comentários. Foi a partir de comentários de vocês que eu fiz, inclusive, o vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, vamos apontar aqui perfis de técnicos que poderiam assumir o Corinthians. Quando me perguntam no Twitter qual técnico seria interessante para uma determinada equipe, eu costumo responder que não aponto perfil de técnico para uma equipe que já possua um treinador. Mas, assim como abri uma exceção no caso do São Paulo, também o faço no caso do Timão, porque, a meu ver, o Corinthians não tem propriamente um técnico no momento, mas um interino comandando o seu banco de reservas. E tanto é assim que nos bastidores todos sabem que os dirigentes corintianos já buscam por um substituto, no caso para o Thiago Nunes. Bem, mas antes de apontarmos aqui nomes de técnicos estrangeiros, pensemos se no Brasil não há técnicos nesse momento que poderiam assumir o Timão. A meu ver, há dois técnicos que de fato poderiam ser interessantes. Um deles tem feito um trabalho muito consistente no Brasil, já há um certo tempo, alguns poucos anos, mas um trabalho muito consistente, já reconhecido, um técnico que estuda muito os seus adversários, um técnico que tem aprendido muito com seus erros. Estou me referindo a Rogério Ceni, que no momento é o comandante do banco de reservas do Fortaleza. Contudo, o próprio Rogério já deu uma declaração apontando a incompatibilidade dele, do nome dele, do perfil dele, para ser técnico do Corinthians ou do Palmeiras. É uma pena, porque de fato é um belíssimo treinador. A meu ver, hoje um dos melhores, se não, está entre os 3 melhores técnicos do Brasil, certamente. Bom, o outro técnico, a meu ver, é uma grata surpresa que aparece no futebol do Brasil. Sobretudo agora no Brasileirão. Já dava alguns sinais quando saiu do último clube em que comandou, mas agora é uma realidade a modificação no pensamento desse treinador. Estou me referindo ao Wagner Mancini, técnico do Atlético Goianiense. Ora, mas é tão pouco tempo, faz tão pouco tempo que o Mancini está no comando do Dragão, há tão pouco tempo que o Mancini, que esse Atlético Goianiense está encantando, há tão pouco tempo, como é que isso pode ser suficiente para indicarmos o técnico do Dragão para o Timão? Meus amigos, para termos esta resposta, precisamos olhar para o jogo, para o que o Atlético Goianiense está fazendo dentro de campo. Quais as ações que estão sendo executadas pelos seus jogadores durante as partidas? Qual é a postura que essa equipe costuma praticar durante as partidas, tanto quanto quando está perdendo, quando está vencendo? Qual é a postura? Como é que o jogador lida com os momentos do jogo? Como é que o jogador volta para marcar? Como é que o jogador recompõe defensiva ou ofensivamente? Precisamos olhar para isso para entendermos o que está acontecendo com o Atlético Goianiense. E se olharmos mesmo para tudo isso, ou seja, para o jogo do Atlético Goianiense, vamos perceber que de fato há algo novo acontecendo com a cabeça do Mancini. De fato, é uma grata surpresa, uma ótima surpresa, e esperemos que isso continue desta forma. Ah, mas não existe possibilidade de que ele chegue no Corinthians e decepcione, assim como ocorreu com o Thiago Nunes? Bem, o Thiago Nunes de fato sucumbiu à atmosfera defensivista que existe no Timão. No Corinthians foi construída uma atmosfera de defesa, de equipe defensiva, que inclusive deu certo em muitos aspectos, uma atmosfera de defesa, de pensamento voltado para a construção de uma equipe defensiva, que vem de Mano, de Tite, que foi arredondado enquanto modelo pelo Carille. Então, esse tipo de modelo de jogo é tão poderoso no Timão que se um técnico não tiver muita personalidade para bancar as suas ideias, quando pintarem as dificuldades, esse técnico vai sucumbir. E foi o que aconteceu com o Thiago Nunes. Agora, em nenhum momento, dos melhores momentos do Thiago Nunes no Furacão, ele conseguiu mostrar a personalidade que o Mancini tem mostrado atualmente no Dragão de Goiás. Então eu acredito sim que poderia ser um técnico aí interessante para assumir o Timão. Pensando agora em técnicos
estrangeiros da América do Sul. Antes disso, pensemos um pouco o seguinte: que tipo de modelo o Corinthians quer bancar daqui para frente? Vai ser esse modelo defensivista, né, que levou inclusive a equipe a conquistas, ou vai ser de fato um modelo mais propositivo? É um modelo que André Sanches inclusive deu a entender que gostaria que fosse praticado no Timão a partir de então, razão porque ele foi buscar o Thiago Nunes no Furacão. Então, que tipo de modelo vai prevalecer no Timão? É esse modelo mais tradicional, voltado para uma equipe compactada, fortemente defensiva, ou um modelo de jogo mais propositivo, ofensivo? Porque se for o primeiro modelo, né, que está mais ligado, inclusive está mais, no momento mais apropriado ao tipo de jogador que o Corinthians tem no elenco, se for esse tipo de modelo, tem de ser um técnico. Se for um modelo mais ofensivo, tem que ser um técnico diferente, né, que postule esse tipo de modelo de jogo. Então, o elenco do Corinthians, olhando para o elenco do Corinthians, a gente percebe que ele está muito mais voltado para a primeira proposta. Então, neste caso, vamos fazer o seguinte aqui: vamos indicar técnicos dos dois tipos. Aqueles que gostam de praticar um jogo mais defensivo, técnicos que gostam de praticar um jogo mais ofensivo, e também, no meio deles, um outro nome de técnico que gosta de praticar um jogo misto, algo de defensivo, ao mesmo tempo que tem algo de ofensivo, um jogo misto. Então, vamos aos nomes. Pensando no jogo defensivo do Timão, existe um técnico na América do Sul, no momento que, para mim, é o melhor técnico no entendimento do que é marcação, do que é equipe compactada, que sabe trabalhar de forma compactada no seu primeiro campo, que é o campo de defesa. Trata-se do Paul Vélez, que atualmente é o técnico do Macará, da cidade de Ambato, no Equador. Ora, meus amigos, quando a gente fala em Macará, um nome muito estranho para muitas pessoas, esse nome estranho também é estranho no Equador, porque o Macará é minúsculo para o contexto equatoriano. Estamos falando de um país em que existem gigantes como Barcelona de Guayaquil, Emelec, Liga de Quito, né, ou LDU, Independiente del Valle, além de El Nacional, que é um gigante no Equador, equipes medianas, de porte médio para grande, como Universidade Católica de Quito, né, a Católica de Quito. E além disso, uma equipe que progrediu muito, né, que cresceu muito no cenário equatoriano recentemente, que é o Delfim de Manta, inclusive campeão recente, né, do Equador. Então, nesse cenário de equipes muito poderosas, uma equipe muito minúscula, muito pequena perto de todas elas, né, com exceção do Delfim naturalmente, que é o Macará, conseguiu ir para Libertadores de América. Não uma vez, mais de uma vez. Então, esse Paul Vélez é um técnico muito interessante, um técnico que gosta de estudar como a sua equipe pode fazer para defender cada vez melhor. Ele estuda isso, ele leva isso a sério como se fosse uma ciência. O Paul Vélez é um tipo de técnico que, se ele tiver, a piada inclusive que se conta, se ele for conversar durante meia hora com um biocista, é capaz de ele convencer um biocista a trair suas convicções e passar a ser um técnico defensivista. Porque ele consegue realmente vender suas ideias como poucos. Não há um jogador que não fale bem disso, que não se refira a este assunto, a capacidade do Paul Vélez de fazer com que eles aceitem a proposta. Então estamos falando de uma equipe que sabe fazer uma compactação impressionante ali na defesa. Agora, quando a gente fala de equipe defensiva, vamos pensar um pouquinho sobre o que é uma equipe propriamente defensiva. E para isso precisamos entender o que é a marcação. A marcação, ela pode ser feita, né, no campo de ataque, lá no terceiro terço do campo. Ela pode ser feita ali na fronteira entre o primeiro e o segundo terço do campo, mais ou menos perto ali do meio campo. Ou ela pode ser feita também com as linhas muito próximas do arqueiro, do goleiro, né, ali muito colada à área. São esses três tipos ali de marcação que prevalecem dentro de campo durante uma partida. Agora, aquele que faz a marcação, aquela equipe que faz a marcação lá no alto, em geral essa equipe não é uma equipe defensiva. A equipe defensiva é aquela que pratica o tipo de marcação, né, no bloco médio ou, né, no bloco baixo, ou com bloco médio ou com bloco baixo, ou seja, ali um pouco antes do meio campo ou bem colado à sua área. As equipes que praticam esse tipo de marcação é que são chamadas de equipes defensivas. Agora, dentro dessas equipes mesmo, dentro delas existe uma diferença. Existe a marcação que é completamente passiva, em que os jogadores ficam apenas assistindo o trabalho do adversário, fica esperando que o adversário consiga errar em algum momento para tentar roubar a bola. Mas, em geral, é uma marcação bastante passiva, que está preocupada apenas
em proteger o arco, proteger ali o entorno da área e impedir que a bola chegue, né, chegue no arco, ou seja, que a equipe adversária marque gols. Então, estamos falando, portanto, de uma marcação bastante passiva e que está relacionada geralmente ao tipo de proposta de equipes muito pequenas. Existe também dentro dessa proposta defensiva de recuo das linhas para o seu primeiro campo, existe também a marcação ativa, que é aquela marcação em que a equipe, o treinador faz com que sua equipe atraia o adversário para o seu campo de forma proposital, e aí quando o adversário está no seu campo, a equipe agride o tempo inteiro para tentar tomar a bola. Existe uma postura de ataque constante ao portador da bola, os homens também que estão circulando ali no torno da bola sem a bola, um ataque aos espaços para impedir, para cortar linhas de passe. Esse tipo de marcação é uma marcação ativa. Ora, e é este tipo de marcação que é praticado pelo Macará do Paul Vélez. O tipo de marcação que ele gosta de praticar é justamente essa. Ele atrai os seus adversários para o seu campo e ali ataca o tempo inteiro o portador da bola para recuperar a bola e sair para o contragolpe. E quando esse contragolpe acontece principalmente ali acionando os lados do campo, mas também, sobretudo, através dos volantes. O Paul Vélez é um tipo de treinador que já deu uma demonstração que ele pode até praticar um jogo mais ofensivo se ele quiser, mas parece que ele gosta mesmo do jogo defensivo. Estamos falando de uma pessoa com muitos conhecimentos teóricos sobre futebol e que quando fala todo mundo para escutar, porque sabe muito bem do que fala. Bem, um outro técnico interessante com esse perfil chama-se Gustavo Munua, é um uruguaio que no momento treina o Nacional de Montevideo. Passou agora para a fase de mata-mata da Libertadores, mas eu tenho certeza que uma proposta do Timão facilmente o tiraria do Nacional. Esse técnico é interessante também, as suas equipes jogam sempre com uma menor posse de bola, está sempre esperando cedendo a bola para o rival, desafiando o rival a construir mesmo, jogando no erro do rival, serapitando esse rival, saindo para os contragolpes que são muito verticais. Os contragolpes da equipe do Munua são muito verticais, rápidos, chegam muito rapidamente à área do adversário. Então esse técnico, que já está demorando inclusive para chegar no futebol brasileiro, um técnico interessante, ele também poderia ser o técnico do Timão. Bem, agora há um técnico aí na América do Sul que começou até praticando um futebol bem protagonista. Suas equipes geralmente marcavam lá na frente, né? Lá em cima, na saída de bola do rival. Geralmente ocupava mais o segundo campo, né? O campo de ataque. Hoje não é mais assim. Após sofrer inclusive aí algumas críticas, ele mudou bastante o seu modelo e hoje ele tem um modelo ali um tanto quanto híbrido, né? Um modelo que mistura as duas coisas, né? Então a gente está falando aqui já de uma transição de técnico defensivo para técnico que pratica os dois tipos de modelo ao mesmo tempo. Estou me referindo ao Alfredo Arias. Alfredo Arias é um técnico uruguaio que no momento treina o Newell's Old Boys e que, a meu ver, Colón de Santa Fé, e a meu ver é um técnico bem interessante também para assumir esse timão. É um técnico que saberia muito bem trabalhar com jogadores que já existem no Corinthians, conseguiria pescar um outro jogador da base para praticar o jogo mais propositivo, assim como há jogadores também no Corinthians que fazem esse jogo, ou seja, é um técnico que conseguiria ter uma boa adaptação com o tipo de elenco que o Corinthians tem, que oferece para ele uma possibilidade ou outra. Bem, saindo um pouco mais desse, ainda no processo meio de transição, mas indo já para um técnico mais ofensivo, eu apresento para vocês o nome de Diego Dabove, que hoje é uma sensação no futebol argentino. É o técnico do Argentinos Júniors, um técnico de futebol extremamente pragmático. Ele sabe fazer com que sua equipe jogue praticando a posse de bola, uma troca de passe muito cadenciada no meio campo, ao mesmo tempo em que sua equipe, se precisar, pode perfeitamente fazer o jogo direto, o jogo de lançamento, o jogo de bola longa para o campo de ataque. Então esse treinador, o Diego Dabove, é um técnico que consegue fazer com que o jogador corrija seus erros imediatamente. Ele consegue corrigir os erros de formação do jogador com muita facilidade. Ele consegue fazer com que o veterano aprenda a jogar conforme aquilo que ele deseja, também com muita facilidade. É isso que ele tem mostrado no Argentinos Júniors e por isso que ele é uma das sensações entre os técnicos lá no futebol da Argentina. O Diego Dabove, a meu ver, é uma das grandes promessas de treinadores
do futebol da América do Sul e pode ser uma realidade no futebol europeu em muito pouco tempo. Guarde esse nome, Diego Dabove. Ele poderia sim ser o técnico para comandar o timão. Bem, falamos então agora já falamos de alguns técnicos mais defensivos, alguns técnicos que fazem essa transição ali para o ataque. Agora falemos de um técnico que, apesar de a sua equipe estar na Libertadores, né, inclusive saiu agora da Libertadores, é uma pena, estava num grupo muito difícil. Apesar disso, tem se falado muito menos dele do que já se falou muito, anteriormente. Trata-se do Ariel Roland, que atua como técnico na Universidade Católica do Chile. O Ariel Roland é um técnico que saiu tanto quanto desgastado do Independiente, né, que é um cenário que destrói a carreira de qualquer técnico. Mas ele chegou nesse ambiente de terra arrasada e conseguiu fazer com que o Rojo fosse campeão da Sul-Americana. Ele conseguiu fazer com que o clube, com muitos problemas institucionais, com jogadores que tinham problemas para jogar porque às vezes não recebiam, recebia parcialmente, enfim, que eram muito provocados pela torcida, ele conseguiu chegar nesse cenário e fazer com que a equipe fosse campeão da Sul-Americana. O Ariel Roland é um técnico que estuda muito futebol, estuda outros esportes e tira de outros esportes técnicas para aplicar ao futebol, inclusive o hóquei. Ele é muito fanático do hóquei, costuma assistir muitos jogos de hóquei para tirar lições do hóquei para aplicar no futebol. O Diego Roland é um técnico que o tempo inteiro usa a ciência em seu favor e também em favor das suas equipes, das equipes que ele comanda. Eu acho que o Roland seria uma novidade muito importante no futebol brasileiro, seria muito interessante e começaria a mudar um pouco essa cara, mudaria muito essa cara do Corinthians. Além disso, seria um técnico que daria uma estatura, uma personalidade para essa equipe do Corinthians muito interessante. Ou seja, um técnico com uma estatura enorme e que estaria de acordo com essa estatura ainda mais enorme, mais gigantesca, que é a estatura, o tamanho do Corinthians. Então o Ariel Roland é um técnico interessante, mais um que eu deixo aí para vocês pensarem. Um outro técnico, já entrando no modelo de jogo já um pouco mais bielcista mesmo, vou apresentar para vocês, falar para vocês do Juan Pablo Voivoda, que hoje é técnico do La Calera do Chile. Vou deixar aí na descrição do vídeo os nomes desses técnicos para que vocês depois acompanhem. O Voivoda é um técnico que cada vez é mais bielcista. E cada vez ele consegue aperfeiçoar o seu modelo bielcista. O que é o modelo bielcista aperfeiçoado? É aquele modelo em que a equipe ataca o tempo inteiro, toma completamente o campo do rival para o seu domínio, atua preferencialmente quase o tempo inteiro ali no entorno da área do adversário e ao mesmo tempo leva pouquíssimos gols. Começou agora a Premier League. Algumas pessoas estão falando, mas o Bielsa é interessante, é bacana, o Leeds faz muito gol, leva muitos gols. Não, meus amigos, o Leeds está muito preocupado em fazer gols, isso é fato. Mas essa história de que o Leeds leva muito gol, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer muito na Premier League. Porque não foi assim, inclusive na segunda divisão, em que o Leeds do Bielsa teve a melhor defesa da competição. Pensem vocês, uma equipe joga quase o tempo inteiro, com seus jogadores, quase todos eles, no campo de ataque, perto da área do adversário. E ainda assim essa equipe tem a melhor defesa da competição. É disso que eu estou falando quando eu cito modelo bielcista aperfeiçoado, perfeito, equilibrado. Então, o Voivoda é o tipo de técnico que propõe esse tipo de modelo para suas equipes e está conseguindo fazer um trabalho excepcional no Calera do Chile. Chegaria no Corinthians, não se assustaria com o ambiente do Corinthians, mas não é o técnico que tem toda aquela personalidade que tem o Ariel Roland, mas é um técnico também que poderia fazer muita diferença na equipe do Timão e mudaria muito a cara desse time. Claramente que no momento que ele chegasse, olharia para o elenco, perceberia que teria problemas, tentaria ali conversar com um ou outro, né? Perceberia as dificuldades, pediria reforços, mas sobretudo, enquanto esses reforços não chegassem, ele ia usar bastante a base do Timão. Então o Voivoda é um nome interessante aí para pensarmos. Um outro nome bastante bacana também do ponto de vista da personalidade que esse técnico tem, né? Um técnico que consegue aguentar críticas, consegue lidar bem com as críticas, consegue lidar bem com ambientes difíceis e consegue fazer com que suas equipes pratiquem um jogo bacana, protagonista, né? É o Frank Kudelka. O Frank
Dario Kudelka, que foi o técnico daquele Talleres de Córdoba que encantou, né, o mundo há pouco tempo, encantou a América do Sul, coisa de 2 anos atrás. Kudelka é um tipo de técnico cuja a pressão que a sua equipe exerce é constante, é sufocante e é lá no campo do rival também. Estamos falando aqui de um técnico que, em todas as fases do jogo, está preocupado apenas em fazer com que sua equipe chegue ao gol adversário, chegue ao arco adversário e faça gols. Então, a equipe do Kudelka tem um número incrível de finalizações. Aliás, o Vojvoda também tem isso, né? É um detalhe que a gente vê também no modelo do Vojvoda. Mas a equipe do Kudelka finaliza muito, constrói muito e consegue finalizar muito. Então, à medida que ele consegue ter bons jogadores, muitos gols acabam acontecendo. Mesmo quando ele não tem bons jogadores, gols também acontecem. Por quê? Porque é tanta situação de gol criada que não tem como não acontecerem alguns gols. Então o Frank Kudelka é um técnico muito bom, muito interessante no sentido de que o jogo dele tem identidade, o jogo dele tem personalidade, o jogo dele sabe, é aquele tipo de jogo em que a equipe sabe se defender muito bem lá no campo de ataque, é uma pressão pós-perda muito forte no portador da bola. E geralmente essa bola costuma ser recuperada antes dela ser passada do meio campo. Então é um técnico que eu acho que poderia sim chegar no timão. Bom, um outro técnico aí que eu acho que tem essa questão aí do jogo ofensivo, mas é um técnico que também tem elementos do Klopp no seu modelo, né? Trata-se do Daniel Garneiro, que hoje é técnico do Olímpia. Também está na Libertadores, também aceitaria uma proposta do Corinthians sem nenhum problema. Daniel Garneiro é um técnico que se notabiliza por fazer com que sua equipe também crie inúmeras chances de gol. Ele é um técnico, assim, preocupadíssimo com essa questão. A minha equipe tem que criar chances de gol. Ele já deu essa declaração. Meus jogadores precisam criar chances de gol. Eu só vou fazer gol se eu conseguir criar muitas chances de gol. E a preocupação dele é essa, o tempo inteiro. É um técnico que coloca muita intensidade na sua equipe. Suas equipes são muito intensas o tempo inteiro. Os jogadores às vezes saem desgastados, cansados, exaustos ao final da partida. Há casos de jogadores que quando chegam no vestiário ficam muito tempo descansando sem conseguir até se vestir, tomar banho, tamanho cansaço. Porque o Garneiro cobra muito dos seus jogadores e exige que os jogadores entreguem muito. Não é um técnico que alivia para jogador, que fica procurando, né, cavando espaço no campo para se esconder. Então, a gente vê aí, de vez em quando aparecem alguns jogadores assim no Corinthians, né, que cava buraco no campo para se esconder. Jogador assim não teria vez com o Daniel Garneiro. Bem, meus amigos, então eu apresentei aqui para vocês alguns nomes. Há 2 nomes aí que dificilmente viria para o Corinthians, por causa, um deles andou rejeitando propostas, o outro já disse que está muito bem onde está, mas sobretudo porque esses 2 técnicos, eles se chegassem no Corinthians, eles iam querer o controle da canteira do clube. Ou seja, eles iam desejar que as suas ideias de futebol fossem aplicadas também em todas as categorias de base. Porque para esses 2 técnicos, os jogadores precisam sair de uma categoria para outra, transitar de uma categoria para outra, através do mesmo modelo de jogo. Porque isso facilita, inclusive, a adaptação do jogador quando ele sai de uma categoria para outra. A gente muito fala sobre a dificuldade de jogador de se adaptar quando ele é contratado, quando ele chega no clube. E também falamos da dificuldade que muitos jovens da base têm para se adaptar quando ele sai da equipe júnior, né, do time, e vai para a principal. Mas a gente pouco se fala no Brasil, na América do Sul e no mundo, do número muito alto, né, de jogadores que também não se adapta, mesmo nas categorias de base. O jogador que sai do sub-15 vai para o sub-17 e não se adapta. Que sai do sub-17 vai para o sub-19 e não se adapta. Um número é muito grande. Isso acontece sobretudo por quê? Por causa, muitas vezes, do modelo de jogo. Tem uma das faixas, das categorias, pratica um modelo de jogo e a categoria imediatamente acima pratica um modelo de jogo completamente diferente. Então o jogador não consegue se adaptar. Então, esses dois técnicos a que me refiro o Ramírez, do Del Valle, e também o Gringo Reiser, que no momento está sem trabalho, né, mas foi o técnico do Vélez. Eles cobrariam do Timão que suas ideias fossem plantadas também na canteira. E por causa disso, acho muito difícil que eles venham para o Timão. Mas estamos falando de 2 técnicos que definitivamente mudaria essa cara do Timão e daria também eles uma grande estatura para essa equipe
do Corinthians. Seria uma novidade incrível no futebol brasileiro se o Raisen ou o Ramires chegassem por aqui. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por gentileza, deixe o like e divulgue o vídeo para os colegas de vocês, de forma que a gente continue a crescer aqui no nosso canal. É isso. Muito obrigado a todos.